Bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre o cultivo de quelônios na aula de Introdução à Apicultura. Meu grupo é composto por eu, Graciele Paulino, Carla Eduarda, Mirlene, Tiago Irineu, Micael Bernardino e Isaías. Como eu falei logo no começo, eu vou falar um pouquinho sobre os quelônios e seu cultivo. Bem, qual é o interesse nos quelônios? Seu interesse é forma de preservar a cultura na Amazônia, de consumir estes animais, diminuição da caça de quelônios na natureza, consumo sem o risco de extinção da espécie, a carne muito parecida e de alto valor no mercado, casco e gordura, alto valor no mercado internacional. O que são quelônios? Quem são? São répteis que possuem carapaça e plastrão e podem ser divididos em tartarugas, cágados e jabutis. As tartarugas são quelônios que vivem na água, cágados são quelônios que vivem na água e na terra, e os jabutis são quelônios que vivem somente na terra. Quais as espécies? Temos as tartarugas, que são quelônios que vivem na água, que são as tartarugas marinhas de água doce, as tartarugas da Amazônia, a mussuá, tracajá, laça, irapuca. Espécies: cágados, quelônios que vivem na água e na terra, são cágados de barbicha. Jabutis, quelônios que vivem somente na terra. Aí temos jabuti vermelho, jabuti amarelo. Falar um pouco sobre a legalização do consumo dessa espécie. Esta espécie só pode ser criada com fins de abate nos estados em que ocorre naturalmente, porque se reproduz na natureza. A venda ou abate só poderá ocorrer após o animal atingir o peso mínimo estabelecido pela legislação, ou seja, a espécie de tartaruga da Amazônia, o peso mínimo dela é 1,5 kg. O tracajás, 1 kg. O pitiu, 1 kg. A mussuã, 350 gramas. Vou falar um pouco mais sobre a legalização, né? Quais as espécies que podem ser criadas? Tartaruga da Amazônia, tracajá, jururá, pitiu ou iaça. É proibido comer quelônios na natureza? Sim. Segundo a Lei de Crimes Ambientais número 9.605 de 1980 a 1998, retirar este animal da natureza sem autorização dos órgãos competentes é crime, assim como vender e comprar tais animais. Bem, esse foi um vídeo que a gente fez e tenham todos um bom dia. Bom, pessoal, continuando com o nosso vídeo, vou falar um pouco mais agora sobre o interesse nos jacarés. O interesse é forma de preservar os animais nativos que vivem no Pantanal, produção do couro e produção de carne, gordura, que é usada nos cosméticos, a urina, que é usada em fixador de perfume, e os dentes, que são usados em artesanato. Vou falar um pouco da cadeia produtiva, que é a coleta dos ovos, a incubação, a recria e a engorda e, por fim, o abate. A sua carne, ela é destinada para restaurantes, supermercados e consumidores. A pele, ela tanto é destinada como curtimentos, como para vários tipos de produtos. Os subprodutos, que são carcaça, gorduras e miúdos. Aí vem cabeças e patas, e que é feito artesanato. Quem são? Jacarés pertencem à classe Reptilia, ordem Crocodilia. O jacaré é da família Alligatoridae e o crocodilo é do Crocodidae. Bem, jacaré, dentes inferiores ficam escondidos, aparece só quando o animal abre a boca. Crocodilo tem dentes que todos os dentes ficam expostos. O jacaré tem um focinho largo e arredondado na forma de um U. E o crocodilo tem a cabeça mais afilada em forma de V. Ambos não convivem. No Brasil, apenas só o jacaré. Não temos relato de crocodilos no Brasil.
Bom dia, vou falar um pouco sobre as espécies nativas. Das espécies nativas, temos o jacaré-açu, que é também conhecido como jacaré-arura, e largato negro. Ele vive na Amazônia, apresenta coloração negra com faixas amarelas e tem grandes olhos e narinas que ficam submersos. É um dos maiores jacarés, podendo atingir 6 metros de comprimento e peso de 300 quilogramas a 1 tonelada. Ele esteve, em uma época, ele esteve ameaçado de extinção e o seu couro é cobiçado e a sua parte é muito saborosa. Aí temos também o jacaré-coroa, que é conhecido como jacaré-paguá, e caxiré e coroa. Ele vive em rios Amazonas, Orinoco, Araguaia, Tocantins, também no Rio São Francisco, Paraguai e Paraná, e também na área central do Pantanal. Os machos chegam a atingir 1,6 metros e as fêmeas 1,2 metros. A sua pele é uma armadura ossificada e existe desvalorização comercial. A coloração é geral marrom, chocolate, e a íris do seu olho é castanho escuro. Já o jacaré de espécie caimã de cara lisa, que é mais conhecido também como o jacaré-pedra ou caimã-sol. Distribuição. No Brasil, esta espécie ocupa habitantes diferenciados dos outros jacarés amazônicos, basicamente em riachos rasos com áreas de floresta. Ocorre nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco. Os machos atingem 2,3 metros de comprimento e as fêmeas 1,5 metros. As projeções laterais da fileira dupla de cristas pontudas da cauda são mais achatadas dorso ventralmente do que em outros crocodilianos, e a íris apresenta coloração marrom. A pele deste jacaré é ossificada, pouco flexível e de pequeno tamanho, o que torna de baixo valor comercial. Aí vem o jacaré do Pantanal, que é conhecido como jacaré-piranha também, né? E ele é encontrado em bacia do Rio Paraguai, no Pantanal, e dos estados de Mato Grosso e a cadeia atinge 3 metros de comprimento e apresenta escamas. Esta espécie possui um couro de alta qualidade e pode ser criada em cativeiro, se o comércio internacional é permitido. Atualmente pode-se exportar produtos e subprodutos para os Estados Unidos. E temos também o jacaré-tinga, que é um jacaré comum e é conhecido como tinga, balo, jacaré branco e largato. No Brasil, ele pode ser encontrado na região norte das bacias do Amazonas e do Orinoco, e também no centro-oeste, nas bacias dos rios Araguaia e Tocantins. O jacaré-tinga é pequeno, sendo que os machos chegam a atingir no máximo 2,5 metros de comprimento e as fêmeas 1,4 metros de comprimento. Quando jovens, eles são amarelados com manchas e faixas escuras pelo corpo. Quando adultos, ficam de coloração verde oliva. E o jacaré de papo amarelo é um jacaré com focinho largo, jacaré de focinho largo ou urural. Ele é encontrado na região central do Brasil, nos rios São Francisco, Paraná, Doce e Paraguai. Tem um porte médio. Os machos podem chegar a 3 metros de comprimento e as fêmeas não passam de 2 metros. Tem um focinho largo e de coloração verde oliva, pálido. Já nos animais vermelhos, a coloração se torna escura e o ventre fica amarelo esbranquiçado. A criação só é permitida para fins científicos, porque é uma espécie ameaçada de extinção. Somente a segunda geração nascida em cativeiro pode ser comercializada. A pele é bastante valorizada devido à pequena presença de osteodermes e ao padrão de suas escamas. O produto manufaturado com a sua pele pode ser de alta qualidade. As espécies em cativeiro do Brasil são o jacaré do Pantanal, que pode ser criado em cativeiro e possui um couro de alta qualidade, o jacaré-tinga,
que ele possui uma comercialização nacional que é permitida e apresenta boas características que justificam um estilo sustentável e da espécie com um comportamento menos agressivo. E é um ciclo biológico curto e serem animais de pequeno porte e a médio porte. E tem o jacaré do papo amarelo, que se adapta bem ao semicativeiro e a cativeiro, e se tiver as exigências básicas como temperatura e umidades atendidas. Já na parte da legalização, o IBAMA de 1990, na portaria do número 126, a produção do jacaré do Pantanal, estabelecendo o modo de criação e autorização de cotas de extração de ovos em ninhos encontrados no meio ambiente natural para a espécie. E na portaria 138 de 97, criadores de animais da fauna silvestre brasileira com fins econômicos e industriais. Na portaria número 117 do IBAMA, em 1997, mortaliza a comercialização de animais vivos, abatido, parte e produto da fauna silvestre brasileira, proveniente de criadores com finalidade econômica e industrial, e jardins zoológicos registrados junto ao IBAMA. Responsáveis técnicos pelo empreendimento perante o IBAMA, obter o registro no órgão de fiscalização requer a apresentação de informações detalhadas a respeito do tipo de criador a ser instalada, a espécie a ser criada, a quantidade de animais e uma estimativa de produção. O registro é válido por 2 anos. E o criador deve encaminhar uma vez ao ano um relatório ao IBAMA que servirá de base para a fiscalização por parte dos órgãos. O sistema de criação e de manejo é dividido em 3: o extensivo, que é a caça seletiva, o semi-intensivo, que é a coleta de ovos, e o intensivo, que é a criação em cativeiro. Na parte do sistema de criação, o extensivo todas as etapas produtivas são realizadas na natureza. Esse tipo de regulamento pelas autoridades responsáveis em um período pré-determinado, normalmente uma vez por ano. Já o semi-intensivo, ele usa uma cópula e a postura ocorre na natureza. Os ovos são capturados na natureza, incubados em incubadoras, os filhotes crescem e permanecem em cativeiro até o abate. Já no sistema intensivo, todas as etapas do ciclo produtivo ocorrem em cativeiro, incluindo a cópula, postura, incubadora, eclosão dos ovos e o desenvolvimento dos filhotes, e até o abate. Para se iniciar o sistema produtivo, deve-se capturar os primeiros animais, que servirão como reprodutores nesse caso. Para a captura da fêmea, estas devem medir cerca de 1,60 cm de comprimento, 60 metros de comprimento, e os machos 1,80. A legalização do Brasil. Não é permitido no Brasil, já que esse tipo de produção é realizada a caça de população silvestre, proibido no Brasil. Só pode ser realizado como jacaré do Pantanal. É um sistema intensivo legalizado pelo IBAMA para evitar a retirada de animais silvestres da natureza, apresenta o ciclo completo cativeiro. Na parte da reprodução, na parte de reprodução e instalações, a área com cerca de tela de 1,5 metros de altura, muro de alvenaria de cerca de 30 centímetros de altura na parte inferior, no mínimo um espaço de 40 metros quadrados para cada animal, sendo que cerca de 10 metros quadrados deve ser construído de água, e com um lago
com cerca de 60 centímetros de profundidade. As laterais do lago devem ser inclinadas para facilitar o acesso dos animais e a região seca. Deve conter arbustos e capim para confecções dos ninhos. O local deve conter sombra para que os animais possam se proteger do sol forte. Deve-se tomar as instalações para a criação de jacaré. A engorda. Na engorda, toda a área de convívio do jacaré tem que ser cercada, com cercas que fiquem debaixo da terra até 30 centímetros. E acima de altura tem que ter 1,50. Em locais frios, a barracação deve ser de alvenaria, com o pé direito de 1 metro de altura e o centro com 2 metros de altura, o que ajuda a aumentar a temperatura do ambiente, pois já que esses répteis são de sangue frio, eles precisam de um ambiente mais quente para metabolizar, comer, etc. Em regiões quentes, o pé direito deve possuir 2 metros e a barracação pode ser coberta. A baia deve possuir piscinas com água ocupando 30% do espaço total e com profundidade de 25 centímetros. A água deve ser de qualidade e trocada todos os dias. A temperatura mais adequada para a criação é de 30 graus Celsius e estufas ou caldeiras resistentes no piso. Matrizes. Bom, para se obter uma criação de jacaré tem que ter as matrizes, ou seja, tem que consultar o IBAMA para ter a licença para capturar e transportar elas. Já capturados os ovos da natureza, pode ser feita a busca dos animais nos rios. Animais inseridos no criadouro ficam em isolamento até de 45 a 65 dias. E a separação dos reprodutores são feitas. De 4 anos ficam os de 1 ano. Em 5 anos ficam os de 2 anos. E em 6 anos ficam os com 3 anos. Pausa. E tchau. A reprodução dos jacarés. Acasalamentos quando as fêmeas estão com idade entre 7 e 8 anos e os machos com mais de 10 anos. Normalmente ocorrem no período da manhã, diminuindo quando o sol fica mais intenso. No fim da primavera, a fêmea começa a postura dos ovos. Entre fevereiro e março, nascem os filhotes. 5 fêmeas de idades entre 2 a 5 anos para cada macho. Na natureza, o jacaré vive cerca de 35 anos e em cativeiro 50 anos. A alimentação: descartes de criadouros de aves, suínos, bovinos, coelhos, peixes e etc. Carne moída e misturada com um composto de vitaminas e sais minerais, na proporção de 3% do peso do animal. Filhotes: a proporção de mistura para filhotes é de 35% do peso corporal. A frequência dos que estão em estufa se alimentam 5 dias da semana. Reprodutores: comem de 1 a 2 vezes por semana, num total de 7% do peso corporal. Os montes de carne moída são colocados na margem da água. O melhor horário, meio-dia. Animais estão mais ativos, menos sobras. Podem-se ter criação de tilápias, carpas e tartarugas que se alimentam dos restos de carne. O jacaré possui ótima digestão, pois consegue digerir tartarugas que são engolidas com o casco. A conversão alimentar é de 2,1. Tchau. Tchau.